Olá, pessoas queridas. No último vídeo eu falei sobre o psiquismo, seus desdobramentos e trouxe a teoria do Eric Berne, a análise transacional, falando um pouco sobre os estados do ego. E hoje eu quero falar sobre o eu crítico, que está relacionado com as nossas vivências na infância, todas as condutas e pensamentos que a gente foi aprendendo aí com os nossos pais, os principais cuidadores, as referências de autoridade que foram nos dizendo o que era certo, o que era errado. E se pararmos para pensar e refletir um pouco, o que faz um pai e uma mãe? Eles protegem, alimentam, educam, eles nos ensinam a viver em sociedade e até servem como exemplo. Os filhos aprendem muito através dos exemplos que os pais dão, até mais do que o que eles dizem. Então, se pensarmos aí num pai e uma mãe que foram nutritivos, eles permitiram aí que o filho crescesse e se desenvolvesse com a sua própria individualidade, reforçando cada vez mais o seu potencial. São pais que normalmente são gratos pelo processo do filho, né? Eles se comportam normalmente de forma muito afetiva, com comportamentos de troca de carinho. São pais bem compreensivos em relação aos erros dos filhos, então conseguem acolher e ensinar o caminho da reparação, mostrando novos caminhos, como que a gente resolve quando a gente erra. São pais que constroem regras na casa com a participação dos filhos, então tem essa troca mútua de confiança e vai cada vez mais reforçando esse lugar do filho. Esse é um modelo de pais que são nutritivos, porém nem todos conseguem, né, essa posição nutritiva, e muitas vezes porque foram pais que não foram crianças não nutridas dessa forma, né? Não receberam assim quando criança, então não conseguem entregar aos filhos. E aí são pais que normalmente vêm de uma educação mais rígida e vão fazer dessa forma com seus filhos, né? E aí a criança que recebe esses inputs de regras mais rígidas, de maneira severa, impositiva. E aí pais que julgam muitos filhos, colocam normas e se colocam no lugar de dono da verdade, sem ouvir e nem deixar os filhos participarem aí dos combinados da família, e coloca os filhos nessa posição de submissão, passividade e muitas vezes medo. E quando a gente vai imaginar, né, o que vai acontecer com essa criança quando ela vir para a vida adulta, com o psiquismo, com essas referências, o estado do ego, do eu crítico dela vai vir com essa bagagem, com muita crítica severa nas relações, com bastante julgamento, não só fora, mas também consigo mesmo, né? E aí eu vou colocar uma escultura para representar um estado do ego, eu crítico, e aí a gente tem uma referência de um homem bravo e vamos imaginar, né, ele para o mundo. Então ele vai se relacionar com as pessoas de forma exigente, rígida, e consigo mesmo também, da mesma maneira, né, sempre cobrando, fazendo muitas críticas, não compreensivo. E quando tem uma pessoa que está nesse estado do ego, do eu crítico, ela convida outra pessoa, que eu vou colocar aqui uma segunda escultura para representar, convida outra pessoa também se posicionar no estado do ego do eu crítico. E aí imagine só, nessa relação, o que teremos, né? Muitas discórdias, brigas, egos se defendendo, e severos, críticos,
e às vezes a gente se desgasta muito nesse tipo de relação, né? Qual é a dica aqui? Se a gente traz nosso eu adulto para se relacionar com a pessoa que está nessa posição do eu crítico, a gente traz aqui o nosso eu 100%, nosso estado mais consciente, que consegue ponderar as relações. A gente está convidando o ego dessa pessoa aqui a colocar-se no lugar do eu adulto também, que seria essa outra escultura aqui. E aí a gente vai conseguir chegar numa possibilidade bem melhor de diálogo e até mesmo para resolver, né, situações e as demandas do relacionamento. Nem sempre é possível e tão imediato assim, porém esse é o caminho. Quanto mais a gente se coloca no nosso eu adulto, mais a gente convida a outra pessoa também a ficar no eu adulto. Um outro ponto importante é o autodiálogo com o nosso eu crítico. Então, quando a gente posiciona, né, o nosso eu adulto de frente com o nosso eu crítico, para bater um papo, conversar mesmo. E aí a gente vai olhando todas as crenças limitantes que a gente foi internalizando ao longo da nossa infância, essas referências repressoras, punitivas, severas, de julgamento, de exigências, e vai ressignificando essas crenças, trocando por crenças mais expansivas, construtivas. E aí aos poucos a gente vai fazendo esse movimento, que é uma construção, né? Então a gente vai para um lugar mais saudável, onde o eu crítico ele faz parte, ele pertence, porém ele fica aqui atrás. E quem toma a frente da vida é o eu adulto, nosso aspecto consciente, que pode tomar decisões assertivas e construtivas para nossa vida, nos relacionamentos. Então fica aqui um pouco mais sobre o estado do ego eu crítico. Deixa um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.